uma dívida alta dessa, né, 6 vezes EBITDA, é a curto prazo extremamente desafiador sim, tá, pessoal? Minha opinião, que está acontecendo é rotação de base. O pessoal trocando por outros papéis que vão pagar dividendo imediatamente. E seria interessante priorizar a empresa agora, a Auren, ou uma empresa mais pagadora de dividendos com maior recorrência? Em resumo, eu acho que sim, está barato. Deve ser a sua prioridade, né? Eles foram bem vocais, eu acho que foram corretos em serem transparentes, em dizerem, olha, dividendo não é uma prioridade nesse momento. Lu, você que compra a Auren, eu vi que muita gente, Aure 3, né? Muita gente colocou aqui com relação à mesma pergunta, ó. E até a Veronique, um beijo, Veronique, estava falando se compra tudo de uma vez, vai em doses homeopáticas aos pouquinhos, como é que mais ou menos você faz? E outra pergunta que também tinha, pegando 4 perguntas em uma só, era se seria interessante priorizar a empresa agora, a Auren, ou uma empresa mais pagadora de dividendos com maior recorrência. A Auri não está no momento, né, Lu, de pagar dividendos, né? Que a gente sabe que ela fez a aquisição lá da AS Brasil e ela está numa pegada muito mais de diminuir endividamento e até a captação mais de caixa, por aí vai. O que é que você vê da Auri com relação ao preço, que inclusive não para de cair, né? Hoje a gente viu aí que caiu mais 1,71%, fechou a R$ 8, né? Não, total. Ovan, assim, não faz sentido se a gente olha para fundamentos. Na minha opinião, não faz sentido, assim, a empresa é dona da S, está mais barata do que a S, sabe assim, não faz sentido. Claro, existem desafios de curto prazo? Com certeza. Pô, taxa de juros a 14%, com uma dívida alta dessa, né, 6 vezes EBITDA, a curto prazo extremamente desafiador sim, tá, pessoal? Minha opinião, que está acontecendo é rotação de base. O pessoal trocando por outros papéis que vão pagar dividendo imediatamente. Então, quem tem Auren tem que ter um pouquinho de paciência, é uma continuidade do projeto da ES, na nossa opinião, em melhores mãos, tá? São controladores que têm um histórico de execução muito positivo no setor de energia, né? Eles têm um know-how muito grande. A gente tem que lembrar que nos primórdios da década de 90, AES e CESP eram a mesma coisa, então vejam só que bonito, né? 25 anos depois, elas se reencontram, né? Olha que coisa linda. Mas eu acho que assim, tem muitas oportunidades de sinergia, mas não são coisas óbvias, são coisas que têm que ser trabalhadas ao longo do tempo. Em resumo, eu acho que sim, está barato. Deve ser a sua prioridade? Minha modesta opinião, em um momento em que a gente está vendo muitas coisas baratas ao mesmo tempo, não está sendo a minha prioridade, porque eu acho que neste momento tem coisas extremamente baratas, ainda em Datacom ou em vias de anunciar, né? Eles foram bem vocais, eu acho que foram corretos em serem transparentes, em dizerem, olha, dividendo não é uma prioridade nesse momento, entendemos que o papel vai sofrer neste curto prazo, mas é o que é, né? Vamos pagar o mínimo obrigatório, que é 25%, e eles estão corretos, tem que usar a grana para pagar a dívida, abater ágil, abater créditos fiscais, capturar sinergias de holding, né, de pessoal, de administrativo, SG&A, vendas e coisas do tipo. É ano de arrumar a casa, 25, 26 são anos de arrumar a casa. Então, entendo a apreensão de vocês, mas faz parte do jogo, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência. É um ativo, aí eu não diria que é um ativo em turnaround, porque a própria Auren já é um ativo bem saneado, mas é um desafio bem grande você incorporar uma empresa praticamente do seu tamanho, né? E fazer o negócio rodar. Não acontece do dia para a noite. Então, tenha um pouquinho de paciência, está dentro do esperado de continuidade do projeto, mas neste momento eu particularmente não estou priorizando, porque eu acho que tem coisa tão barata quanto que pode dar um retorno mais rápido em termos de proventos. Eu tenho lá a minha Auren, não vou vender, mas também nesse momento eu acho que dá para a gente esperar um pouquinho, vamos dizer assim. Eu não me preocupo muito em tentar ficar pegando nas mínimas, tá, pessoal?
Meu preço médio dela, bom, olhando agora, né, parece alto, mas enfim, eu não acho que esteja absurdo, tá? Em volta ali dos R$ 11, que eu acho que já é um preço extremamente atrativo e já era bem descontado, na minha opinião, em relação aos R$ 15 que a própria companhia se autoavaliou, né? Então eu não me preocupo muito em tentar pegar a mínima. Se eu não pegar a 7,99, né, como bateu, não, perdão, a R$ 8 como bateu hoje, pô, eu não me importo de esperar um pouquinho, pegar outras oportunidades aí no meio do caminho e comprar depois a 9. Eu não tenho essa ânsia de querer comprar na mínima, tá? Mas eu tenho bastante ansiedade de pegar coisas que eu não sei se a gente vai ver depois, né? Como eu disse, ISA 22 e Piriri, acho que era um excelente preço com os R$ 2 cheios, né? Então eu acabei priorizando. E vida que segue. Isso porque o meu caixa, eu acredito que o da grande maioria aqui, é um caixa finito, né? Surpreendentemente, janeiro vai ser um mês que vai cair bastante dividendos, nem sempre foi assim. Algumas empresas postergaram e alguns pagamentos vão ser agora, então Taesa, se não me engano, Eletrobras, tem algumas outras coisas para cair ao longo desse mês, então vai cair um fluxo legal de dividendos para mim, mas imaginem para o Barsi, né, que tem o caixa infinito. Então, como o caixa dele é infinito, obviamente é um horizonte de possibilidades muito maior, ele está descarregando caixa. Auren tem sido um aporte bastante frequente. Cosan, não preciso nem falar, daqui a pouco tá ele e o Ometo lá, ele tá cafungando no pescoço do Ometo lá no conselho, né? Brincadeiras, claro. Taurus, assim, ele tá comprando bastante coisa, tá, pessoal? E aqui, eu sou uma mera mortal, então eu fiz um aporte maior esse mês em ISA. E acho que provavelmente é isso aí que vai acontecer. Tem alguns dividendos aí para cair. Se continuar aí nos preços interessantes, pô, acho que Banco do Brasil abaixo de R$ 24, fantástico. Tô fazendo uma mandinga brava aí para essa Semig cair abaixo de uns R$ 10, acho que seria também bastante interessante. E acho que tem muita coisa boa. Tô olhando especialmente para BES, assim como o Rato, e priorizando carteira previdenciária na veia, dividendo forte, tá? Porque papéis que são de oportunidade, pessoal, assim, o negócio tem que ter um limite também. Você tem que colocar uma meta que você tem ali de percentualmente e tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque são teses um pouco mais arriscadas, né? Então, eu tenho tomado esse cuidado com Cosan, com Taurus, enfim. Até o pessoal fala, agora vocês não falam mais. Eu não falo porque eu não estou comprando nesse momento, mas a tese não mudou, continua na carteira que as prioridades vão mudando mês a mês, conforme os preços vão oscilando aí, mas a minha carteira permanece a mesma. Eu queria aproveitar, enquanto a Luiz toma uma águazinha, acho que é Dinael, ele fez várias perguntas da mesma coisa com relação, e aí aproveito o Rafa, né, que já fez relatório sobre isso, sobre a dívida da Taesa, na último balanço que teve, inclusive agora da terceira temporada de balanço de 2024. Várias vezes ele colocou aqui. Rafa, tem algum ponto ali que você viu dessa temporada, a última, né, que teve agora, da Taesa, alguma preocupação, algum ponto de atenção sobre isso, sobre a dívida necessariamente? Excelente, Ivan. Deixa eu só, antes de entrar em Taesa, só fazer um complemento do que a Lu comentou, porque o que ela falou de ISA, do exemplo dos 23,50 da Eletrobras, tá? Quem esteve no AGF Day ouviu o Barsi falar sobre a Caixa Seguridade, e ele trouxe esse mesmo exemplo que a Lu deu de ISA Energia, tá? Da questão do follow-on. E se a gente pegar a Auren, teve muitas perguntas sobre Auren e também Engie, a gente pode comentar também, tá? A Engie, se você... a Engie, perdão. A ES, se você pegar o fator de proporção dela pela Auren, tá? E ela foi negociada a 11,55, tá? Se a gente colocar... Digamos que a Auren pagou caro, tá? Na ES. Foi o que muita gente comentou. E eu ouvi uma frase do Fábio num pregão de novembro, se eu não me engano, que ele falava assim, ninguém melhor do que os executivos para saberem
o quanto efetivamente vale alguma coisa ou é o melhor investimento a se fazer, que foi quando a Auren comentou, lançou sobre o programinha de recompra de ações. Por que eu estou falando isso? Se a gente colocar uma margem de segurança aí de 20% a 30%, a gente estaria falando num preço entre 10 e 15, 11,55 mais ou menos. Nós estamos negociando a Auren hoje a casa dos 8, tá? 8 e 10. Nós estamos falando de uma margem de segurança aí acima de 40%. Eu estou querendo te dizer tudo isso que a Lu comentou, tá? Nós temos inúmeras oportunidades hoje. Eu falei de ISA, falei de BB Seguridade, falei de Banco do Brasil, venho falando há mais de 2 meses dessas empresas. Mas para quem tem... Eu, por exemplo, não tenho empresa de oportunidade na minha carteira, tá? É uma questão pessoal minha, tá? Eu estou no outro estágio, a Luísa já está muito mais avançada e tudo mais. Então, como que eu enxergo a Auren na minha carteira? Digamos que a Auren é uma empresa de oportunidade, guardadas todas as proporções, tá, gente? Eu preciso que vocês entendam isso. Então, em momentos como esse, tá? Eu gosto de aportar em Auren e também gosto de aportar em Engie, tá? Em que pese os meus aportes principais têm sido em ISA, tá? E Banco do Brasil, como eu comentei lá atrás. BB Seguridade, em que pese esteja num preço bastante interessante para mim, dentro do meu histórico, enfim, do meu relacionamento com a empresa, eu peguei lá na época de Selic a 2%, enfim. Olhar nesses preços, para mim, tá um pouco fora, mas também é uma excelente oportunidade. Feito tudo isso, tá? Eu acho que dá para entender que a Auren está bastante atrativo e Engie também está bastante atrativo, desde que você entenda o case de cada uma delas. Ponto. Dito isso, respondendo a pergunta do Dinael, talvez eu acho que eu e a Luísa vamos discordar nesses pontos, até porque ela aportou recentemente em Taesa, tá? Por que eu estou falando isso, tá? Primeiramente, quem sou eu para discordar da Lu, tá? Então, só estou comentando isso, por quê? Porque é normal, às vezes, o meu conhecimento está anos-luz atrás do conhecimento da Luísa em termos de Taesa e tudo mais. A experiência que ela tem com Taesa, às vezes, é muito diferente. É tranquilo, são apenas visões nesse momento divergente. Por que eu digo isso? Nesse momento, a minha opção tem sido, dentro do setor de transmissão, tá? Tem sido exclusivamente por ISA Energia já há alguns meses. Porque eu vejo numa situação mais saudável, numa situação mais confortável e, principalmente, quem acompanha nosso relatório do terceiro TRI de Taesa viu e acompanhar a conferência de resultados, viu que a gente teve a oportunidade de iniciar a sessão de perguntas e respostas. E a maneira como foi endereçado o vencimento das concessões não foi a transparência, mas a falta de objetividade, de clareza sobre o que vai acontecer, em que pese, a gente sabe disso há 30 anos, em que pese nós temos um longo prazo, me deixou apenas no momento de espera, tá? De querer entender um pouco mais como isso vai ser endereçado, reforçando toda a qualidade do corpo de executivo e tudo mais. Trazendo isso para como foi endereçado a questão da RBSE e a transparência, e principalmente como vem sendo executados os planos de execuções, tanto de reforços e melhorias, como de novos projetos, tá? E principalmente a forma como a Silvia, que é a CFO da companhia, respondeu, a tranquilidade, a maneira como foi apresentado todos esses números, e principalmente o Rui é um executivo assim, que para mim é um dos mais brilhantes. Assim. E a maneira como ele abordou também no Investor Day da ISA essa questão, para mim, tá, nesse momento, tá, falando hoje, dia 9 de janeiro de 2025, a ISA tem sido a minha preferência, tá? Continuo com Taesa na carteira, não tenho aportado, tenho guardado ali. Pode ser que no próxima divulgação de resultados, quando a gente vier a conversar lá em janeiro, pode ser que tudo isso que eu esteja falando mude. Então, hoje, às 18h50 do dia 9 de janeiro, a minha preferência é ISA.